Vamos lá, terceiro ano. Bom dia para vocês. Beleza aí, galera? Tudo tranquilo? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos dar sequência à nossa questão aí de geopolítica. Já vimos aí algumas características da geopolítica aí, do mundo, né? Então hoje vamos entrar no capítulo 29, falando sobre aí a bipolaridade, né? Desde a bipolaridade até a multipolaridade. Então, o que é bipolaridade, né? Então, vamos ver que a bipolaridade nós já vimos, na verdade, né? Que o mundo bipolar se caracterizou por duas áreas de influência aí, né? Estados Unidos de um lado, com o sistema capitalista, e a União Soviética do outro lado, com o sistema socialista. E já a multipolaridade tem a ver com muitos polos de poder, né? Então, por isso, multipolaridade. E assim que o mundo saiu dessa bipolaridade, ele vai entrar numa multipolaridade com diversos polos de poder. Hoje em dia, por exemplo, nós não temos dois polos apenas de poder no mundo, né, disputando a hegemonia mundial. Nós temos os Estados Unidos, nós temos aí na Europa, né, a União Europeia, nós temos a China, nós temos o Japão, nós temos diversos polos de poder que exercem influência aí globalmente. Então nós vamos ver um pouquinho dessas características aí, vamos dar sequência, vamos entender um pouco como que foi esse processo da bipolaridade, como que ela se constituiu e como que ela foi se desenhando ao longo do tempo. Ok? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, para que a gente possa iniciar. Então, telinha aí compartilhada com o livro de vocês, do mundo bipolar, a multipolaridade, né? Como que vai se caracterizar esse mundo bipolar e essa guerra chamada Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. Então, ela começa principalmente ali no pós-guerra. Assim que acaba a guerra, a Alemanha ela foi dividida lá na Conferência de Potsdam, ela foi dividida entre os vencedores, entre os aliados, né? Então, ela foi dividida na parte francesa, na parte britânica, estadunidense e soviética, né? Então, e essas quatro potências aí que saíram vitoriosas da guerra vão dominar aí essa Alemanha nesse período, né? A Alemanha que foi aí a grande causadora da Segunda Guerra Mundial e por isso teve aí o seu território dividido entre esses países aliados e que saíram vitoriosos da guerra. A Alemanha, ela foi dividida entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Ocidental ficou com o lado capitalista, né? Que ficou conhecida como República Federal da Alemanha, o lado capitalista. Inglaterra, França e Estados Unidos, todos esses três países ali dentro da Alemanha com o lado ocidental da Alemanha, e a Alemanha Oriental com a União Soviética, chamada de República Democrática da Alemã, né? Então nós temos aí essa divisão aqui, ó, nesse mapinha dá para ver bem. Então, a Alemanha Ocidental, uma parte da Alemanha com os britânicos, outra parte aqui com os franceses e outra parte com os Estados Unidos, e aqui a Alemanha Oriental com os soviéticos. Então, nós tivemos aí essa divisão. E aqui Berlim também dividida em Berlim Ocidental e Berlim Oriental, né, parte ali de Berlim capitalista e outra parte socialista. Berlim que vai ser importante aí para a gente poder entender um pouco esse mundo multipolar, né? O Muro de Berlim, símbolo do mundo bipolar, a parte oriental e a parte ocidental. Esse Muro de Berlim ele foi interessante porque esse muro ele foi construído para separar esses dois lados. Mas por que ele foi construído? Bom, foi uma tentativa do governo soviético de impedir a fuga de cidadãos de Berlim Oriental para Berlim Ocidental, a fuga de pessoas do lado socialista para o lado capitalista. Então, teve esse intuito de reprimir aí essa saída, essa fuga dessas pessoas de um lado para o outro, né? Então, tivemos aí essa divisão da cidade lá, do Muro de Berlim, né? Melhor dizendo, a divisão lá de Berlim. Ok, pessoal? E aqui as rivalidades entre as superpotências. Vocês sabem quais foram essas superpotências, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, e essa rivalidade aqui, ó, ela vai ter algumas características. Nós vamos ver aqui de planos econômicos, corrida armamentista, corrida tecnológica, tudo isso que vai influenciar essa rivalidade toda, que vai acirrar os lados.
Bom, primeiramente, Estados Unidos e o Plano Marshall. Esse Plano Marshall, galera, foi muito importante para poder consolidar a hegemonia capitalista. O que foi esse Plano Marshall? Foi uma estratégia econômica para que o capitalismo, ele de fato se firmasse, para que ele se difundisse entre diversos países do mundo. Então, os Estados Unidos, é, percebendo a Europa ali toda devastada, toda destruída, as cidades destruídas, toda a sua indústria devastada, o que os Estados Unidos propôs? Opa, eu vou emprestar dinheiro para vocês, para que vocês possam reinvestir em infraestrutura, reinvestir em industrialização. Então, foi isso que os Estados Unidos fez para poder fortalecer o sistema capitalista. Então, essa aí é uma característica do Plano Marshall, um investimento de capital na Europa. Só na Europa, professor? Não, teve também no Japão. O Japão também recebeu vultuosos investimentos financeiros para o Japão se reindustrializar. Lembrando que o Japão foi rival aí, né, durante a Segunda Guerra dos Estados Unidos. Então, nós temos aí essa característica do Plano Marshall, um plano de investimentos maciços de dinheiro, de capital nesses países que saíram muito destruídos da guerra. Então, e com isso, o que aconteceu, pessoal? Esses países, eles de fato conseguiram se reindustrializar, conseguiram se reerguer. Então, em apenas 5 anos, esses países se reindustrializaram, tiveram novamente a sua força produtiva reinstalada. E isso fez com que, um país, né, que era socialista, que estava mais alinhado ao socialismo, ele viu, poxa, aquele cara ali, ele é capitalista, está prosperando, está crescendo bastante, então eu vou querer ficar com o capitalismo. Então, isso foi uma estratégia que os Estados Unidos adotaram, econômica, para que influenciasse outros países a se tornarem capitalistas ou a se firmarem com o sistema capitalista. Então, essa aí foi uma estratégia muito bem pensada no Plano Marshall. Lembrando que, galera, os Estados Unidos saíram como grandes vitoriosos nessa guerra. A guerra não foi no território estadunidense, logo, eles não tiveram ali as indústrias devastadas. E como eu falei para vocês, grande parte da produção mundial nesse período eram os Estados Unidos quem produziam, né? Então, eles tinham muito dinheiro, obviamente, o mundo comprava deles, porque o mundo precisava se reindustrializar, o mundo precisava se reerguer, né? Principalmente ali a Europa, na verdade, né? Quando eu digo mundo, principalmente ali a Europa, melhor dizendo, a Europa precisava se reerguer, ela precisava se reconstruir. E os Estados Unidos, eles tinham dinheiro para isso e tinham também produção para isso. Então, isso aí foi algo muito bem pensado, uma estratégia muito bem bolada por parte do governo estadunidense para poder para atrair os países do mundo, principalmente os que estavam se alinhando, os que tendiam a esse alinhamento ao socialismo, para que eles se voltassem para o capitalismo. Então, nós tivemos aí o Plano Marshall, e aqui nós temos os investimentos aqui estadunidenses na Europa no pós-guerra, na verdade, aqui, na Europa e Japão, né? Que, como vocês podem ver aqui, tem o Japão também aqui, então, investimentos estadunidenses na Europa e Japão no pós-guerra. Então, temos ali Reino Unido recebendo vultuosos investimentos, França, Japão, Itália, Alemanha Ocidental, ao lado capitalista da Alemanha, Países Baixos, Áustria, Grécia, Bélgica, Áustria, Grécia e Bélgica. Então, esses daí são os países que receberam muitos investimentos de capitais aí dos Estados Unidos. A influência soviética no leste europeu, que vai ser justamente aquela porção da Europa mais alinhada ao socialismo, que estava alinhada ao regime soviético, e o leste europeu também teve ali muitas incursões militares, né? A Rússia, ou melhor, a União Soviética, usando de fato da força militar para que os países se firmassem enquanto socialistas, né? Então temos aqui o caso da Hungria na década de 50, da Tchecoslováquia na década de 60, que foram invadidas aí pela União Soviética para neutralizar movimentos aí democráticos pró-Ocidente que queriam se voltar aí para o capitalismo. Tiveram uma ação aí enérgica da União Soviética para que eles se firmassem enquanto socialistas, né? Então, aqui, o leste europeu, aqui toda essa área aqui do leste europeu como países alinhados aí ao sistema econômico socialista aqui soviético.
Beleza, galera? Tranquilo? Então, lembrando que esse lado aqui, galera, essa divisão aqui que a gente vai ver mais à frente, vai ser caracterizado como cortina de ferro. Isso é importante pra caramba. Isso aí é cobrado, por exemplo, já foi cobrado aí em diversos vestibulares aí a UERJ costuma cobrar muito sobre essa questão de geopolítica. Então, nós temos aqui a chamada cortina de ferro, essa divisão ideológica entre um lado capitalista e o outro lado socialista. Um lado sob a influência dos Estados Unidos e outro lado sob a influência da União Soviética, ok? Então, a chamada cortina de ferro, que é essa divisão aí ideológica desses dois lados, caracterizando esse mundo bipolar. Então, sigamos aqui os Estados Unidos na economia mundial. Como falei para vocês, os Estados Unidos estavam muito fortes nesse pós-guerra economicamente, né? Tinham uma economia muito forte e, com isso, eles, logo após aí, logo nesse pós-guerra, eles fizeram ali a conferência de Bretton Woods, realizado lá nos Estados Unidos, onde diversos acordos foram traçados, diversos organismos foram criados. Organismos esses como, por exemplo, aqui o Fundo Monetário Internacional, para ajuda na reconstrução dos países, como que aquele dinheiro do Plano Marshall chegou na Europa, através aqui do FMI, através do BIRD, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, aqui reconstrução para a reconstrução da Europa, para o desenvolvimento desses países, né? Aqui com o intuito de fornecer empréstimos financeiros aos países em dificuldades econômicas, né? Então, não só os países da Europa, como outros países também puderam recorrer a esses organismos aí de empréstimos. Então, mas os países ali no pós-guerra recorreram bastante para a reconstrução de suas áreas fabris, para a reconstrução de sua infraestrutura. Então, esses dois organismos foram criados com esse intuito. Tivemos aqui, instalado o Acordo Geral de Tarifas, o GATT, né, também foi criado ali esse órgão para poder fazer ali um intercâmbio, né, para poder fazer essa troca entre os países que tinham ali alguns problemas comerciais. Então, o GATT foi criado para isso, né, sobre tarifas e comércio. O órgão, então, tivemos aí todos esses órgãos criados. Tivemos também a caracterização do dólar como moeda para a movimentação financeira aí no mundo, né? Então, todas as trocas comerciais, todos os acordos comerciais passaram a ser firmados em dólar, fazendo com que a moeda estadunidense ganhasse muita força, como é até hoje, né? Todas as compras que nós fazemos internacionais, se nós formos lá no AliExpress, se nós formos em qualquer um desses sites de importação, a gente vai ver que as nossas compras elas são em dólar. Por que isso? Porque são transações internacionais. Então, isso aí já vem lá desde aquela época, um processo de fortalecimento do dólar, né, americano. Então, é uma característica aí dos Estados Unidos, que os Estados Unidos adotaram naquele período para poder fortalecer sua economia, para se tornar ali ainda mais forte, né, economicamente. Então, tivemos aí essas questões monetárias, né, financeiras que foram criadas. Temos aqui a questão da Guerra Fria também, né? Como vocês já viram, já sabem o que foi essa Guerra Fria, foi essa disputa ali entre União Soviética e Estados Unidos. E nessa Guerra Fria, a Guerra é fria porque de fato nunca aconteceu nenhuma guerra, foi exatamente ali uma disputa ideológica, uma disputa de quem tinha mais poder econômico, de quem tinha mais poder militar, de quem conseguia um melhor desenvolvimento tecnológico. Então, foi exatamente isso, e de fato não houve uma guerra em si. Então, é por isso que vai ter essa caracterização aí de Guerra Fria, que foi, então, esses dois blocos aí na disputa pela hegemonia, na disputa pelo poder mundial. Ok, galera? Então, sigamos aqui para que nós possamos aqui ver mais características nesse período. E a guerra também, ela não aconteceu no território estadunidense, não aconteceu no território da União Soviética. Mas tivemos algumas guerras que foram financiadas por esses dois polos de poder, né? Guerras financiadas aí, por exemplo, na Coreia, né? A guerra da Coreia, que um lado, a Coreia do Sul, foi financiada diretamente pelos estadunidenses e a Coreia do Norte pelos soviéticos. No Vietnã, a mesma coisa, né? Vietnã do Sul tendo investimento ali de tropas, tendo investimento financeiro de armas por parte dos Estados Unidos e a parte norte
pela União Soviética. Então, não houve uma guerra de fato em solo americano, nem uma guerra de fato em solo soviético, mas houve aí investimentos para guerras em outros locais. Para que isso? Para que esses locais firmassem os sistemas econômicos desses dois lados, né? Tanto lá na Coreia do Sul quanto na Coreia do Norte, foi uma guerra ali, houve um investimento nessa guerra. Por quê? Para que, por exemplo, toda a Coreia virasse capitalista, para que toda a Coreia virasse socialista. Então, isso aí foi algo, houve um investimento, de fato, para isso. Isso aconteceu também no Afeganistão, aconteceu, como disse, no Vietnã, para que esses países se voltassem para um dos lados ali, ou capitalismo ou socialismo, certo? Então, temos aí um pouco sobre a Guerra do Vietnã, falando um pouco sobre essa Guerra do Vietnã. E as alianças militares, a imagem aqui não está boa, galera, mas só para que vocês possam acompanhar aí no livro de vocês, né? A organização do Tratado do Atlântico Norte, o que foi essa aliança? Né? Que tivemos aqui também o Pacto de Varsóvia. Nós vamos ver que quando um desses lados eles formavam uma aliança, eles criavam alguma coisa, algum organismo internacional, ou eles conseguiam desenvolver alguma tecnologia, o outro também buscava exatamente aquilo para poder se equiparar em poder. Então, a organização do Tratado do Atlântico Norte era uma aliança militar entre os países ali do norte, né? Estados Unidos e Canadá e diversos países da Europa Ocidental. Então, o que era esse organismo? Ele falava o seguinte: olha só, se qualquer um de nossos países for atacado, nós vamos responder em aliança, ou seja, vai ser a junção de todas essas forças militares contra-atacando contra aquele país que nos atacou. Então, isso aí foi algo para poder criar uma força militar mais robusta, mais forte, para dar uma resposta mais robusta contra qualquer tipo de ataque que pudesse vir a sofrer. Em contrapartida, a União Soviética, vendo essa junção de forças, vai criar o Pacto de Varsóvia, também ali, só que do lado soviético, né? Então, a junção também de diversas forças militares e diversos países que compõem ali o leste europeu. Uma forma também de contra-atacar caso algum desses países sofresse algum ataque por parte de outros países. Então, percebam aí ó, que quando um fazia algo, o outro buscava se equiparar. É uma forma ali de mostrar poder. Né? Então, nós tivemos aí essa caracterização dessas alianças militares, a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Aqui, como eu falei para vocês, olha aqui, ó, a cortina de ferro separando o lado socialista do lado capitalista. Então, essa cortina de ferro, como eu disse para vocês, foi essa separação ideológica da Europa, do lado capitalista, do lado socialista, ali dentro do continente europeu, pessoal. Sigamos aqui está falando um pouco sobre a OTAN, o que foi a OTAN, a aliança aí, né? Que até hoje existe, o Pacto de Varsóvia já não existe mais, mas a OTAN até hoje ela vai existir. Então, mostra aí a importância desse organismo internacional hoje em dia ali atuando em outras linhas como combate ao terrorismo, né, como a destruição de armas de destruição em massa, né, então a disseminação dessas armas, né, então temos aí essa caracterização hoje da OTAN. A corrida armamentista, que assim como a corrida tecnológica, foi uma corrida para ver quem desenvolvia mais armas, quem desenvolvia melhores armas, quais armas tinham maior poder de destruição. Então, essa aí foi a corrida armamentista, Estados Unidos tentando desenvolver novas tecnologias, novas armas, União Soviética também correndo para poder desenvolver novas armas, novas tecnologias. Lembrando que, ao fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos saem como grande potência militar porque eles tinham a bomba atômica. Logo depois, a União Soviética também desenvolve ali a bomba atômica, equiparando essa força ali entre os lados, fazendo com que os Estados Unidos não fossem hegemônicos nessa arma de destruição em massa. Então, a União Soviética surge ali também construindo essa bomba atômica logo depois ali do fim da Segunda Guerra Mundial, equilibrando um pouco esses lados ali de poder. E a corrida tecnológica foi exatamente isso: desenvolvimento de armas, desenvolvimento de mísseis, desenvolvimento de aviões, de submarinos, de navios, de tanques, cada vez melhores, mais tecnológicos, mostrando ali quem tinha esse poder militar, quem tinha essa força militar, quem tinha ali maior capacidade de guerrear, né, quem tinha maior capacidade ali de se defender. Então, essa foi a caracterização dessa corrida
armamentista, lembrando que foram desenvolvidas muitas armas nesse período. Até hoje nós temos, por exemplo, o uso de GPS, que surgiu naquele período como uma importante forma ali de localização espacial através aí do uso de satélites e tudo mais, né, que surgiu lá durante a Guerra Fria e hoje é utilizado, né, com fins comerciais, com fins produtivos, enfim. Nós temos aí também a internet, que surgiu nesse período também como uma arma militar, estratégica também de comunicação, e hoje em dia é difundido pelo mundo com outros interesses também, né? Então, aqui, ó, as diversas áreas de localização dessas armas, tanto da parte soviética quanto da parte aqui estadunidense, né? A localização dessas armas, desses mísseis, enfim, das bases, dos aviões. Então, nós temos aí esse período aí de turbulência entre essas duas nações, desenvolvimento de armas. A corrida espacial, que foi também uma corrida para mostrar quem tinha mais poder tecnológico, quem conseguia influenciar o mundo através das descobertas científicas e tecnológicas daquele período, né? Então, foi uma corrida aí para poder ver quem conseguiria adquirir mais conhecimento sobre o espaço, quem conseguiria colocar a primeira pessoa em órbita, o primeiro satélite artificial em órbita, a primeira pessoa, o primeiro país a fotografar, por exemplo, a Lua, o primeiro país a pousar na Lua. Então, foi uma corrida, essa corrida espacial, então foi essa corrida para poder ver quem tinha mais conhecimento científico espacial, através do desenvolvimento tecnológico, e que pudesse assim aí garantir uma hegemonia, mostrar ao mundo, não, eu sou o melhor, eu tenho mais capacidade tecnológica para poder conseguir desvendar o espaço. Então, essa aí foi a caracterização desse período aí de Guerra Fria, da corrida espacial em si. Então, em todo esse período aí de Guerra Fria, nós tivemos aí essa corrida espacial, essa corrida armamentista, cada um querendo mostrar que era mais, que era melhor, que tinha maior desenvolvimento tecnológico, que tinha maior desenvolvimento de armas, que tinha maior capacidade econômico-financeira. Então, essa foi a caracterização desse período de Guerra Fria, tá certo, pessoal? Então, por hoje é só. Façam o exercício lá que eu deixei para vocês. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no WhatsApp, que eu vou estar lá para poder ajudá-los no que for preciso. Tá ok, pessoal? Valeu, galera. Um abraço aí, até a próxima.